Pois bem, como eu estava dizendo sobre o Pareto, se nós não somos completamente racionais, mas em alguns momentos é necessário usar completamente a racionalidade. É aí que entra aquilo que ele chama de ações lógicas. Nós somos uma eterna antinomia entre ações lógicas e não lógicas. O que é uma ação lógica? São poucas nas nossas vidas. Um engenheiro, como ele, vai construir uma ponte. Ele tem que usar a razão do início ao fim do processo. Não é? Ele vai, casa-se o método com o objetivo final. Ele vai fazer os cálculos da ponte, o material que vai ser usado, que já é testado, faz a matemática toda, enfim, todos os cálculos necessários, e aí constrói essa ponte em cima de todo esse paradigma racional. É uma ação lógica. Você casa o método, o objetivo inicial com o objetivo final. Mas nossas ações na vida, e muito mais na vida política, não são assim que funcionam. Não é? Nós buscamos explicações para os nossos atos, etc. Então, vejam, eu busco um casamento entre o que eu desejo por uma ação que me parece lógica para chegar a um fim. Mas nem sempre esse casamento é perfeito. Exemplo, estamos num calor incrível, né? Já caiu uma chuva, amenizar a temperatura. Alguns povos recorrem ao ritual da chuva, dança da chuva e tal. E pode ser que chova. Houve ali um casamento entre o objetivo inicial e final. Mas o cientista olhando, depois que a chuva cai, fala, poxa, mas não foi isso que fez com que a chuva ocorresse. São outros fenômenos, né? E assim é a nossa condição humana. É um tema fundamental é entre essa antinomia entre as ações lógicas e não lógicas. Bom, vou entrar por essa seara toda filosófica, psicológica, mas é assim. Vejam, nós, na visão, perspectiva do Pareto, e muitos outros autores, né, já disseram isso, tem muito mais. Nós não somos. Há muitas outras coisas que a razão desconhece, né? Motivações que a razão desconhece. Vou falar que nós vamos no campo da psicologia, né? O nosso subjetivo, como impacta nossas ações, etc. e tal. Então, vejam, eu, por exemplo, eu sou católico e eu acredito, né? Tenho uma crença, procuro seguir os preceitos e tudo mais. E o que o Pareto diria? Bom, mas por que você segue? Por que você vai na procissão aí do início da Semana Santa, por exemplo, se for? Aí qualquer um responde, não, ele vai porque ele acredita. Ou porque acredita. Mas o Pareto diz o seguinte, é, você acredita porque vai. Primeiro você vai. Né? Eu não. Primeiro você vai, depois você começa a acreditar, justificar aquilo. E nesse certo sentido ele tem uma certa razão. Eu digo aqui, eu não estou pedindo nenhum dos autores em casamento, né? É só uma reflexão. E eu não sigo completamente os preceitos. Se é uma coisa que já que estão falando de religião que eu levo a 100%, é o que está enfim, o que dizem os santos, etc. Mas aqui não tem nenhum desses autores, não tem nenhum santo. Mas assim, mas faz sentido o seguinte argumento dele. Quando você vai buscar uma religião, etc., você não está na sua casa
ficou lá estudando, racionalizando, fala, bom, agora eu vou lá na igreja, ali na igreja católica, porque eu cheguei à conclusão racional de que eu devo seguir. Não. Você vai e aí você começa a tomar contato, né? Aí começa a se aprofundar, aí você vai teorizar. Então ele diz que nossas ações são assim. Nós agimos por certos impulsos e depois é que nós damos a justificativa para isso. Tá bem? Mas por que isso é importante na teoria do Pareto? Onde quer chegar? É que assim, aí eu não vou entrar nessa discussão, senão eu teria que fazer 72 vídeos de 15 minutos para a gente até. É, eu encarei os comentadores, o Aon, etc. Mas nem essa é a ideia. E aí ele vai fazer todo um diagrama, né, das justificativas. Porque assim, para simplificar, o Pareto diz que existe. Ele dá a seguinte denominação, né? Resíduos e derivações. Resíduos e derivações é a tônica da nossa história. Como assim? Veja, nós temos sentimentos que ao longo da história, né? Por exemplo, que são meio que, né, constantes, podem ser constantes ou não. Mas ele vai, a partir desses resíduos e derivações, explicar esses sentimentos. Por exemplo, um sentimento de que matar o outro é errado. O sentimento está presente na história da humanidade. Então, isso seria o resíduo, aquilo que é constante. E as derivações são as ideias. Nós sabemos que matar é errado, mas ao longo da história você tem várias justificativas para que isso não aconteça. Né? Desde está nos 10 mandamentos, não matarás. Mas ao longo da história, as pessoas, por que eu não mato? Porque eu sigo a lei de Deus. Muitos seguem, mas passou-se a dar outras justificativas, penais, humanística, por direitos humanos, etc. Isso são as derivações. Então há resíduos e derivações, né? Ou seja, os atos e como eles são justificados. Entendem essa relação? A razão, ação lógica e não lógica? Há um componente variável, mas há um componente permanente. Porque quando ele fala, o que é importante aqui? Ele vai, apesar do causa aparente para a justificativa para as nossas ações, né? Ele identifica linhas de agrupamentos de resíduos, né, justificativas para as nossas ações, condutas, etc. E ele levanta 6 grupos e vai explicando cada um, mas ele mesmo no livro, ele se foca em mais 2 que eu vou falar aqui, que são os instintos de combinação, os instintos de combinações e a persistência dos agregados. Instinto de combinação e persistência. O que é isso? O instinto de combinação é que, como eu disse, o professor diz, nós somos racionais. Não somos completamente, mas somos também racionais. E essa nossa condição de associar as coisas, né? De fazer ter um certo raciocínio lógico, é que também nos impeliu para o progresso, para o avanço, para a ciência, para o desenvolvimento. É isso que levou ao desenvolvimento da espécie humana. Porém, entretanto, todavia, nós não somos. O segundo princípio é justamente o oposto desse, que é a persistência dos agregados. Nós evoluímos, fomos evoluindo, inclusive o Pareto mostra que essa evolução da técnica, economia, etc., foi nos tornando seres mais individualistas, egoístas,
mas nós temos o que nos ainda agrega, que nós temos a ideia da persistência dos agregados. Ao mesmo tempo que somos movidos, impelidos para a mudança, nós precisamos nos ancorar em certas coisas de nossa tradição. A família, a pátria, os costumes que nós temos, a religiosidade, né? Então, isso faz parte da nossa existência humana. Algo nos impele, mas algo também não vamos mudar na nossa religião. A gente professa a mesma, né? Agora vamos fazer tudo diferente, é difícil. A família é assim, não, agora nós vamos, na visão do Pareto, né? Criar novas formas, uma certa resistência, uma certa contradição aí, né? Eu nem preciso dizer, já fazendo aqui um parênteses, que é justamente neste contexto que entra até a crítica aos revolucionários, né? Que ele ironiza muitas vezes e tal, brinca, né? Então vamos começar tudo do nada, destrói todo, tá? Vamos destruir o capital e começar um novo sistema. Uma impossibilidade em termos, segundo os sentimentos nossos, humanos, certo? Então, o que eu quero dizer aqui para também fazer um fecho nesse segundo vídeo. Os nossos sentimentos e ações, eu estava dizendo que nós corremos atrás para justificar as ações. E para isso, muitas vezes, criamos abstrações. Abstrações, as formas de governo, etc. Mas nós vamos criando abstrações com aparência racional, mas que na verdade é uma ilusão. E não tem problema que seja ilusão, né? Assim, porque conseguimos ser seres completamente racionais e, enfim, falamos a verdade o tempo inteiro, a todo momento, em todos os atos, etc. Mas é que há alguma crítica aqui aos liberais e os democratas que pensavam que essa evolução dos sistemas políticos, né? Pensavam que o progresso, a ciência, essas formas de organização, o povo participando, iria introduzir a humanidade numa nova era. Então, cada vez mais as pessoas vão participar mais e melhor, mais racionalmente. O povo, mais poder. Então, isso vai criar uma situação de igualdade cada vez melhor, sem a presença do Estado, né, de organizando a vida das pessoas. Então, esse é um ponto muito acentuado para o Pareto, que dessa ilusão das ideias, né? Da revolução de criar um novo mundo, etc. Que isso muitas vezes não passam de abstrações, justificativas que vêm a posteriori, que nós vamos construindo toda uma teoria bela, né, etc., sobre o sistema que na verdade se resolve na própria concretude da sua existência. Eu falei aqui do Mosca, eu fiz a menção ao Maquiavel. Vale aqui também ao Pareto. Que ele diz assim, eu estou dizendo as coisas como ela é, não como elas devem ser no nível da abstração, da teoria, etc. Mas aí eu retomo nesse ponto para mostrar para vocês que todo regime político ele é oligárquico e que todo político, toda essa condição nossa humana, ou ele é um oportunista ou ele é um ingênuo. Mas eu retomo, só para caber nesses 15 minutos, eu retomo a partir daqui, tá bom?